tô gravando. Ok, estão me vendo. Obrigada, Breno. E aí, como é que vocês estão? Como foram as provas? Ela já lançou nota no AVA? No AVA não, né? No Infoline. Deu certo o pontinho do GED? Todo mundo tá de boa indo pra V3? Ou deu muito errado? Assim, né? O que vocês tinham que fazer pra consolidar a nota entre a V1 e a V2 já fizeram. Agora é sangue no olho pra V3, porque a V3 vai ser composta pela nota da prova, claro, né? Que vai valer até 8. E os 2 pontos do passo a passo, assim como aconteceu na V2. Aí o que é que acontece? Até agora, né? Eu não tenho notícia de pontinho de GED pra V3, porque a professora não pode mexer muito nessa nota da V3, pra vocês já irem se acostumando com os novos modelos e tal. Mas espero que ninguém abandone o GED, tá? Vai continuar tendo frequência, vai continuar tendo GED. E espero que ninguém abandone, até porque vai ajudar vocês no conteúdo, principalmente porque o que vai acontecer? A prova de vocês da V3 só vai valer até 8. Então, assim, tem que dar um gás, né? Pra conseguir. E também tem que dar o gás no passo a passo, que ultimamente eu percebi que a correção está até que rigorosa, né? Não só na minha turma, que eu faço processo civil 3, também faço passo a passo, mas na de vocês também vi que tá um pouco rigorosa. Então vamos prestar atenção, vamos dar um gás, vamos revisar, vamos ver vídeo do GED de novo lá no YouTube. Pega o material, entendeu? Esse conteúdo final agora de sentença, de decisões, né? É um conteúdo tranquilo, fácil de entender, sabe? Eu acho que pelo pior vocês já passaram, então agora tá mais tranquilo, certo? É só uma questão mesmo de dar um gásinho, se concentrar, que vai dar tudo certo. O final do semestre já tá chegando, já estamos na reta final e eu sei que todo mundo vai ser aprovado em nome de Jesus. Bora lá. Quem já viu aí o caso do passo a passo lá no AVA? Primeira chamada. Alguém já viu, abriu, conseguiu ver, entendeu alguma coisa? Fez rascunho? Bora, o povo que me responde, bora? Responde. Digam aí se vocês já tinham visto, se deu pra entender alguma coisa, se tá tudo escuro. Como é que tá? Se ninguém me respondeu, eu vou chorar. Li, mas não tentei fazer ainda. Certo. Show. Tudo bem. Bora lá. O que vai acontecer hoje? Mesmo esquema da outra vez, da V2, né? A gente vai ler o caso, vamos entender, destacar e vamos fazer junto pelo menos o mestramento. Essa Irlanda é engraçada. Sim, a gente vai fazer pelo menos o esqueleto, né? Dar uma ideia pra vocês. Não vou desenvolver linha por linha, claro, porque essas coisas, se eu fizer, vocês vão repetir, aí vai ficar tudo igual, aí vão me perguntar o que foi que essa monitora tá dando no GED. Mas vamos dar um norte, né? Vamos sair daqui sabendo fazer uma contestação, em nome de Jesus. Bora. Bora. Conseguem ver minha tela, né? Tudo direitinho. A gente vai ler e vai destacando as informações importantes, certo? Primeiro de tudo, vamos entender a história, o que foi que aconteceu entre essas duas pessoas aqui, para elas precisarem de uma medida judicial, né? A Georgia Salles, brasileira, solteira, estudante, menor de 15 anos, portadora da RG tal, CPF tal, residente domiciliada. Ela mora lá no Rio de Janeiro, certo? Endereço eletrônico é esse aqui. Se viu envolvida em uma situação desagradável, né? A sua amiga Andréia, brasileira, empresária, também mora no Rio de Janeiro, possui endereço eletrônico. A Andréia foi lá e divulgou no Instagram uma fotografia com a menor, a Georgia, certo? Ela divulgou uma fotografia com a Georgia sem sua autorização em uma churrascaria. Até aí tudo bem, né? Não temos problema. Até aí tudo bem postar foto com a colega na churrascaria. Aí só o que acontece? A Georgia, ela virou vegana recentemente. Então, parece até caso de piada, né? Os casos que eu inventava na minha cabeça pra fazer contestação. Sim. A
A Georgia virou vegana recentemente. Aí, como a Andrea postou uma foto com ela, com a menor, a Georgia acabou perdendo diversos seguidores nas redes sociais por conta da divulgação não autorizada da imagem. Da imagem, no caso, ela com a Andrea, né, na churrascaria. A Georgia, indignada, revoltada, talvez com razão, né, ela menor de idade, ingressou com ação de indenização por danos morais em razão do dano à imagem, já que a imagem dela foi divulgada sem autorização dela em uma circunstância que não a agradou. Alegando primeiro que, aí isso aqui é um ponto importante, porque isso aqui a gente está descobrindo o que foi que a autora alegou na petição inicial. E se eu estou, no caso a gente vai ver lá no final que a gente vai se tornar advogado da Georgia. Da Georgia não, da Andrea. Ou seja, da pessoa que está contra a Georgia. E se eu vou defender uma pessoa, se eu vou defender o interesse dela, eu tenho que saber o que foi que a pessoa que atacou o interesse dela alegou, né? Então, isso aqui é muito importante. Alegou que a imagem faz parte dos direitos de personalidade que foram violados e merecem reparação devida. E a segunda alegação foi que, mesmo com a imagem já excluída do Instagram, teria perdido diversos seguidores e sua credibilidade junto ao movimento do veganismo, justamente pela divulgação indevida da fotografia. Calma, isso aqui é um ponto, tá? Até aqui é um ponto. Que seria os nossos dois argumentos, os quais a Georgia utilizou na petição inicial dela. Aí ela insistiu, com base nessas alegações, ela insistiu em uma indenização por danos morais no valor de 80 mil reais. A Georgia quer enricar, né? A causa, cujo valor foi atribuído em 100 mil reais, ou seja, o valor da causa, 100 mil reais, foi distribuída para a Quinta Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro, processo tal, e a juíza responsável rapidamente agendou a audiência para a composição do acordo, que aconteceu dia 2 de setembro de 2024, porém, sem sucesso. Andrea, requerida, pretende realizar a defesa com base nos seguintes argumentos. Olha aqui quais argumentos a nossa cliente quer utilizar. A divulgação da fotografia não teve o intuito de prejudicar a imagem da autora, principalmente porque tinha a ideia única de mostrar a própria imagem em sua rede social, desconhecendo, inclusive, que sua amiga seria vegana. Andrea, né, não sabia que a colega era vegana, não tinha como saber, né? 2. Segunda alegação. Que a imagem divulgada apenas mostrava a autora em uma churrascaria, o que não desabonaria em nada sua conduta, já que ela não mostrou a menina comendo, né? Insistindo que a importância exigida seria desproporcional ao suposto dano sofrido, afinal a autora teria apenas 200 seguidores. Assim, talvez não seja tão importante, mas essa parte dos 200 seguidores aqui, ó, super relevante pra gente, né, falar alguma coisa. Tipo assim, mana, tu tá pedindo 80 mil reais de indenização porque tu perdeu alguns dos teus 200 seguidores? Tipo assim, né? Tem que ver a relevância do dano também. Não é assim também não. Como advogado de Andrea, elabora a peça adequada. Gente, qual seria a peça adequada? Qual seria a peça adequada? O que eu tenho que usar aqui nesse caso? Eu, como advogada, a Andrea me procurou. A Andrea foi lá no meu escritório, um tiro de justiça. Ela chegou pra mim e disse: doutora, eu estou com esse problema aqui. Aí conta a situação da Georgia, né? O que a senhora pode fazer por mim? Aí eu vou lá e digo o que pra ela? O que eu tenho que dizer? Vocês são meus estagiários, falem aí. Digam aí o que vocês fariam. Contestação. A Vitória já disse, contestação. É isso. Isso que o estagiário tem que falar, contestação. Porque eu vou defender o caso. Ah, Amanda, mas não poderia ser contestação com reconvenção. O caso deu isso pra gente? Pediu isso pra gente? Não pediu, não falou. A Andrea quer, se sentiu lesada também, sentiu que teve um dano pra ela e ela quer 50 mil reais de danos morais também. Não, a questão não deu isso pra gente. Então a gente vai tratar com o que a questão deu. A gente vai utilizar os dados que a questão deu, certo? Coisa muito importante no passo a passo, pra vida, pra OAB, pra tudo. Não inventem dados em questão
de peça, não inventem dados, porque vocês vão perder ponto por isso, certo? Não entendam, mas essa situação aqui, não sei o que, cabe isso aqui, eu posso entender que isso aqui, que vai caber isso aqui. Não, você não entende, você entende o que está ali no texto, certo? E a partir dali, você, com seus conhecimentos técnicos, deduz que vai ser a peça utilizada, a peça adequada vai ser uma contestação, tá? Mas não invente dados, não faça presunções acerca do que a questão dá. Se limite ao que está ali. Show? Show. Bora lá. O que acontece? A gente vai fazer uma contestação, então. Beleza? Já sabemos disso. E na contestação, quando a gente viu lá na unidade 2, na parte de respostas do réu, dando assim uma pequena revisada, a gente viu que a contestação é um tipo de resposta do réu, certo? Utilizada para ele defender o seu direito. Defender o seu direito, defender o que está sendo pleiteado pela outra parte, no caso, o autor. Estou compartilhando para vocês agora o slide que a gente utilizou lá na unidade 2, tá? Só pra gente dar uma revisada, só pra gente lembrar do que se trata a contestação, certo? E travou, mas está carregando, bora lá. Contestação é o quê? Instrumento processual utilizado pelo réu, no caso o réu é a Andréa, para opor-se formal ou materialmente à pretensão deduzida em juízo pelo autor. Ou seja, a contestação eu vou o quê? Resistir ao que foi pedido pela Geórgia, o que foi pedido pela menina vegana que tirou foto na churrascaria, certo? Interessante lembrar de uma coisa. Já falo disso aí. Na contestação, a gente tem que seguir esses princípios aqui. O que seriam esses princípios? Contraditório substanciado, ou seja, tem que resistir, tem que se defender. Não adianta fazer uma contestação sem se defender. É meio óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, tá bom? Concentração ou eventualidade, ou seja, é o momento do réu de se defender. A gente tem que aproveitar aquele momento. Ônus da impugnação especificada ou específica. Ou seja, vocês lembram que eu destaquei lá no caso, as alegações que a Geórgia levantou contra a Andréa? Essas alegações a gente vai ter que rebater cada uma, porque o ônus da impugnação específica, ele diz assim: obrigação de oferecer resistência contra cada argumento levantado pela parte autora de forma precisa e fundamentada. Show de bola. Deu pra entender, né? Gente, coisa importante, preliminares da contestação. Quando eu pego um caso de que se trata de contestação, temos mensagem. Amanda, você vai disponibilizar esse esqueleto no Drive? Irei. A internet está travando, vocês estão conseguindo me ouvir? O que apareceu que está travando? A Rose entrou. A Rose não vai mais me deixar no vácuo, ela sempre me responde. Tá de boa por aí, show de bola. Sim, assim que terminar aqui, eu já vou baixar o esqueleto que a gente conseguir fazer, né? Colocar em PDF, coloco tanto lá no grupo quanto no Drive, tá bom? E também, assim que der, já coloco a gravação, mas sai ainda hoje pra vocês estudarem, já irem no ponto de bala segunda-feira. Sim, voltando. Preliminares da contestação. Vocês lembram disso aqui? O que é as preliminares da contestação? É o que eu vou alegar acerca da forma processual. Tipo assim, tem ali um vício, um defeitinho naquele processo, como ocorreu, não teve citação, aquela pessoa ali, ela não pode entrar com aquela ação, ela não tem capacidade, o valor da causa está errado. Vocês lembram, né? A gente fez uma revisão sobre isso, a gente falou sobre isso várias vezes, que tem lá as preliminares que são dilatórias, que vai dilatar o tempo processual, ou seja, vai ter um tempo maior até resolver aquele obstáculo. E também tem a peremptória. A peremptória é que encerra o processo ali, ó. Acabou. Peremptória. Certo? Aí, só pra lembrar, tá lá no 337, a gente já vai ver ele de novo, porque tem preliminares nesse caso aqui, certo? Só pra dar uma refrescada pra vocês aqui. Lá no nosso slide também tem, ó, dizendo que é cada um, as informações assim mais relevantes, tá bom? Caso vocês queiram revisitar, né? Tá tudo aqui bem direitinho. E aqui já a revelia não faz mais sentido pra gente. Voltando para o nosso caso. Para o nosso caso não, né? Vamos para já o nosso esqueleto. Vamos começar.
Então, vamos aqui. A gente vai representar quem? A gente vai representar a Andreia. Então, vamos destacar aqui, só um minuto. Aqui, ó. A gente vai representar a Andreia, a nossa cliente é a Andreia, certo? Essa moça aqui. Então, tá aqui a qualificação dela. Bora lá começar. Vou compartilhar agora a tela do documento que a gente vai fazer. A V3, primeira chamada. Eu destaquei aqui, quando eu estava, vendo o caso, eu destaquei aqui as alegações da autora. Vai junto esse material para vocês, né? Aquela informação lá em referente a valores, né? E alegações que a RE quer utilizar. Beleza? Aí, primeiro de tudo, gente, voltando aqui pro caso, primeiro de tudo, vocês que leram o caso junto comigo, né? Quais preliminares vocês identificaram? Quais preliminares? O que vocês acharam? Que tem aí, o que a gente pode alegar antes de começar a falar sobre os fatos, antes de falar sobre o direito? O que eu posso alegar pra me dar um tempo maior pra, sabe, elaborar a minha defesa, pra pensar em outra coisa? Me digam aí, por favor. Não me deixe no vácuo. Se me deixar no vácuo, vai tirar nota baixa na V3. Erro do valor da causa, incapacidade. Quem mais? Quem mais? Não, não tenho vergonha de falar. Eu já falei isso pra vocês. Não tenho vergonha de dizer o que vocês acham que é. Isso aqui é de aluno pra aluno. Não é pra ter vergonha. Entendeu? Eu estou aprendendo tanto quanto vocês. Me falem, quem mais? Tem só a Vitória e a Larissa nesse jet? Vou tirar nota baixa na V3, viu? Mas eu pensando aqui. A Irlanda tá pensando. Tá bom, vou deixar pensar. Vou deixar pensar, hein? Eita. Ninguém. Tudo bem. Não tem problema não. Na foto, a Ré estava comendo a carne. Não estava comendo a carne. Tava só lá na frente provavelmente na frente da churrascaria. Mas não é isso que a gente quer ver agora. Preliminar diz respeito às questões processuais, as questões do procedimento. Como foi feito esse procedimento? Não estamos entrando no mérito ainda, tá certo? Mas, bora lá pra gente não se esticar muito. O que acontece? Vocês viram aqui no caso que a querida da Geórgia, a querida vegana, ela é menor de 15 anos. Entendeu? Menor de 15 anos. Ela sozinha pode entrar com ação sem representante? Sem ninguém representando ela? Livre e solta, ela pode entrar com ação? Uma adolescente menor de 15 anos? O que vocês acham? Vocês já fizeram direito civil, que falar sobre a capacidade civil das pessoas e tal. Bora? Ela pode entrar com ação sendo menor de 15 anos? Não pode. Adolescente não entra com ação sendo menor de 15 anos. Não pode. Ela não pode se autorrepresentar. Porque ela não tem capacidade civil plena ainda. Entendeu? Então, isso aqui, o fato dela ser menor de 15 anos já interfere. Por quê? Porque lá no nosso artigo 337, ele fala assim, Eita, que trava. Travou. Voltou. Aqui, Lá no 337, ele fala: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Alegar o quê? Ele pode alegar
incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Nesse caso aqui seria o quê? Incapacidade da parte. Por quê? Porque ela não é capaz. Ela tem menos de 15 anos. Como é que uma pessoa dessa pode se governar sozinha? Não pode. Não pode. Não tem como. Absolutamente incapaz. Porque é menor de 15. Seria relativamente se fosse maior de 16. Entre 16 e 18. Relativo. Entendeu? Então, bora lá. Isso aqui já é uma questão que a gente vai alegar lá na nossa contestação, certo? Identificamos isso. Outra coisa, quem foi que falou? Aqui foi a Larissa, eu acho. Não foi a Larissa, foi a Vitória. A Vitória falou, erro do valor da causa. Perfeitamente. Por quê? Porque a querida da Geórgia, ela tá querendo indenização no valor de 80 mil reais. Tá bem aqui, ó. 80 mil reais. Eita. Aí, ela colocou no valor da causa dela. Observem que o único pedido foi os danos morais no valor de 80 mil reais, certo? E o único pedido foi esse. Aí lá no valor da causa dela, parece que ela não sabe contar e colocou 100 mil reais. Então, assim, vocês sabem como é aquela questão lá do artigo 292, que fala sobre o valor da causa, né? Quando será o valor da causa? Inciso 11. Ausência de legitimidade? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Interesse processual. Porque, assim, ela tem um interesse processual, né? Quando eu tava vendo o caso, eu também fiquei na dúvida, certo? Se seria legitimidade, ilegitimidade ou a incapacidade. Mas eu acredito que a incapacidade, ela seja mais adequada. Porque ela fala exatamente sobre o fato da Geórgia não ser capaz de se representar. Entendeu? Ela pode ter legitimidade pra... Obrigada. Ela pode ter legitimidade pra pleitear um direito, porque é o direito dela, mas ela não tem capacidade ainda pra pleitear esse direito, entendeu? Pelo fato dela ser menor e absolutamente incapaz, como a Maria Eduarda disse agora há pouco, entendeu? Então não é legal. Assim, eu fiquei na dúvida entre esses dois. Posso até levar essa questão pra professora, pra gente, né, tirar a dúvida e esclarecer. Mas eu acredito que o inciso 9, ele se encaixe melhor por falar exatamente dessa parte da incapacidade. Tá bom? Show de bola. Aí, como a Vitória falou, também temos a preliminar de incorreção do valor da causa, que é uma preliminar dilatória, né, que vai só aumentar ali o tempo do processo, mas que pode influenciar sim, porque o valor da causa está errado. E se ela não ajeitar, a peça vai ser considerada inepta. Vai ser indeferida, a petição inicial vai ser indeferida e aí o caso se encerra ali. Ou seja, tem conserto, mas se a Geórgia não ajeitar, ela não vai pra frente. Então, bora lá. Bora começar. A gente tem... Tô compartilhando aqui o documento de novo. Estou. Pronto. A gente tem duas preliminares. Identificamos duas preliminares. Certo? Esse é o nosso resuminho. Aí vamos começar a peça. Primeiro de tudo, lá no caso, ele fala que a peça foi distribuída, o processo, na verdade, foi distribuído para a 5ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro. Então, nosso endereçamento vai ser para quem? Para a 5ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro. Certo? Ai, Amanda, eu posso usar o juízo? Excelentíssimo doutor juiz de direito. Aquela mesma história que eu falei no primeiro passo a passo para vocês. Eu gosto de utilizar ao juízo, certo? Mas quem conseguiu fazer, quem já decorou, né, sobre aquela excelentíssimo doutor juiz de direito, isso aqui, pode fazer. Eu gosto de fazer assim porque pra mim é mais rápido de lembrar, sabe? Mais prático, né? Mas quem quiser, fique à vontade, tá bom? No nosso modelo vai ficar assim, todavia, sintam-se à vontade. Vou agitar esse aqui que eu tenho um toque. Negócio maiúsculo e os outros minúsculos. Da Comarca do Rio de Janeiro, RJ. Por que é do Rio de Janeiro? Foi distribuído correto o processo? Foi sim.
Porque as duas partes residem lá. Então não tem por que ser em outro canto. Show? Ao juiz da quinta vara civil, aí eu colocaria isso aqui, contestação. Contestação. Tô vendo a minha pesca, tá? Só um minuto. Pronto. Achei minha pesca. Contestação, que é o nome da nossa peça, né? Processo. Ah, Amanda, na petição inicial eu não coloquei processo. Claro, o seu processo ainda ia ser distribuído. Não tinha por que você colocar o número do processo, porque não tinha número ainda. Entendeu? Já na contestação a gente já tem um número, porque a gente está respondendo uma petição inicial. Nesse caso, por que eu não consigo copiar isso aqui? Deixa eu pegar aqui um outro. Nesse caso, eu votei, tá bom? Já botei o número do processo. Tô só pegando aqui o número, tá? Que eu não tô conseguindo copiar do outro lado. Pronto. Bora aqui, eu coloco o número do processo aqui. E vamos lá. Depois disso aqui vem o quê? Quem que lembra? Quem que lembra? É praticamente a mesma coisa da petição inicial. O que eu tenho que fazer agora? Vocês, como os meus estagiários, o que vocês fariam agora? Qualificações, né? Vamos fazer as qualificações. Isso mesmo. Assim, tem gente que não qualifica na contestação por a pessoa já ter sido qualificada na petição inicial, né? Foi qualificada lá pela autora. Só que é interessante vocês colocarem. Vocês estão respondendo uma coisa. Coloca os dados de novo, não vai cair a mão não. Coloca. Certo? Andréia Silva, que é a nossa cliente, né? Ela vem... Olha na minha pesca de novo. Aí, gente, aqui a gente segue aquela mesma ideia da petição inicial, que a gente tem que falar que a pessoa está representada, né? Faz a menção à procuração representada pelo assim. Ah, lembrando, não se identifiquem, tá? Não identifiquem gênero, que é uma forma de identificação. Então tem que fazer essa variação aqui, essa flexão de gênero, na verdade, tá? Representado pelo advogado que assina a presente peça. Eu gosto de colocar assim. Vem respeitosamente diante de Vossa Excelência. Ah, mano, é muita coisa, muito frufru. Mas coloca, não vai cair tua mão não. Quando você adota um modelo pra si, pra vida, quando você pelo menos entende, já ajuda muito, sabe? Ajuda muito. Quando eu entrei, por exemplo, quando eu fui pro escritório pela primeira vez, eu fui fazer peça, ajudou muito, porque eu já tinha passado pela cadeira de processo civil e eu já tinha uma ideia como é que funcionava. E o setor que eu ficava lá era civil passivo. Então eu só fazia contestação direto. Contestação. Não é nem só contestação, mas, por exemplo, a maioria era contestação, porque a gente era polo passivo, né? E eu respondia às petições iniciais das pessoas que, né, vinham atacar meus clientes. Diante de Vossa Excelência, aí lembrando que vocês lembram que lá na petição inicial a gente tinha um verbo, né? Um verbo lá na parte de qualificação. Qual era esse verbo? Era propor. Propor ação de tal, tal, tal. Nesse caso aqui vai ser opor. Opor. Eu vou me opor à ação que a fulana iniciou. Entendeu? Então, aqui é opor, contestação, que é o nome da minha peça. Ah, Amanda, não vou colocar o nome da ação? Não precisa não. Coloca só que você está fazendo a contestação, para o juiz saber que você está contestando. Certo? Opor, contestação contra. Contra quem? Quem é a pessoa que eu estou atacando? De volta, né? Quem me atacou primeiro. É a menina vegana, a Georgia. Certo? Ah, Amanda, vou qualificar ela de novo?
vai, qualifica. Não faz mal não. Tem escritório que não gosta, tem gente que não faz isso, porque já tem a qualificação antes. Mas faça pra lhe ajudar, tá bom? Porque, né, vai que é um requisito lá da correção do passo a passo, porque vocês sabiam que o passo a passo é só um espelho, né? Vocês receberam a correção e tem lá, dizendo assim, você acertou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí vamos lá. Com base no... Qual o artigo da contestação, meu povo? Artigo principal da contestação, qual é? Qual dispositivo no CPC que prevê a peça contestação? Hablem. Aguardo, viu? Aguardo. Se a petição inicial é o 319, a contestação é qual? Qual o meu embasamento mínimo para eu fazer uma contestação? Embasamento judicial, jurídico. 335, finalmente alguém para salvar, né? Obrigada, Pamela. Com base no artigo 335 do Código de Processo Civil, de quando? 2015. Gente, eu vi um vídeo no TikTok esses dias, que era uma festa universitária, e perguntaram qual foi o ano que o Código Civil foi... Código Civil não, o Código de Processo Civil foi promulgado. Aí o cara disse assim, eu não tinha nem nascido ainda. O cara com uns 30 anos nos couro, Código de Processo Civil de 2015, ele disse que eu não tinha nascido ainda. Não sejam essas pessoas, viu? Não sejam. Sim, ficou assim, tá bom? Isso aqui é o embasamento mínimo que a gente precisa. Essa parte aqui, ó, do Código de Processo Civil, previsão legal mínima. Eu não vou destacar, mas eu vou adicionar um comentário, que na hora que vocês forem ver, vocês vão entender. Embasamento jurídico. Não é embasamento, é fundamentação jurídica mínima. Pronto. Aí se vocês quisessem, poderia ser só assim, ó. Vou só colocar aqui. Ou aqui. Poderia ser assim. Eu gosto de pecar pelo excesso. Então, eu não faria assim. Mas, caso queiram, né, tá aqui. Ambos já devidamente, ambas, né, são duas mulheres, já devidamente qualificadas na petição inicial, poderia ficar assim, certo? André, representado pelo advogado que assina a presente peça, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência, opor contestação contra Georgia Salles, ambas já devidamente qualificadas na petição inicial, com base no artigo 335 do Código de Processo Civil. Show de bola, show de bola. Fizemos uma parte. De muitas, mas fizemos. Agora, qual tópico que eu vou abrir? Antes de tudo, eu vou alegar o quê? Preliminares. O que são as preliminares? Questões que vão discutir o quê? Questões processuais, questões do procedimento. Não vou discutir mérito ainda, mas irei discutir procedimento. Certo? Certo. Preliminares. Qual foi a primeira preliminar que a gente identificou? Qual foi? Vamos seguir a ordem dos incisos, né? O primeiro vem em correção do valor da causa, certo? Da incorreção do valor da causa. Aí você colocaria o textinho aqui. A fundamentação seria o quê? Seria... Tem que abrir o 292. Artigo 292. Aqui, ó. É uma ação de quê? Uma ação de indenização, certo? Ação de indenização por danos morais. Então, a gente tem que... Ó, o artigo 292, o valor da causa constará da petição inicial da reconvenção e será... na ação de
indenizatória, inclusive é fundada em dano moral, o valor pretendido. Ou seja, se a Geórgia pretende conseguir 80 mil reais de danos morais em face da Andréia, nesse caso aqui, o valor da causa dela deveria ser de 80 mil reais, não de 100. Ela aumentou 20 mil sem justificativa nenhuma, tá bom? Então, o que aconteceria? Tá errado, certo? Aí, nesse tópico aqui, você vai dizer, olha, tá errado por tal coisa, tal coisa, tal coisa. Com base, conforme artigo 292, inciso, qual inciso? Indenizatória é o 5. Inciso 5 do CPC 2015. Beleza? Eu vou pensar se eu faço um texto pra vocês aqui, tá? Vou pensar. Qualquer coisa eu libero junto. Como eu disse, aqui é mais um esqueleto pra vocês terem norte, tá bom? Qual foi a segunda preliminar? Foi incapacidade, né? Vou voltar aqui só pra gente ver. Tá aqui, ó. Essa aqui já foi, né? Já colocamos lá. Incapacidade da parte. Show. Da incapacidade da parte, a altura. Beleza? Eu estou falando da incapacidade dela, né? Abre esse tópico. XXXX. Vou escrever, né? Dica. Qual é a dica aqui? Coloquem o artigo do Código Civil. Eu não lembro de cabeça agora, mas quando eu liberar o material posso colocar. Coloquem o artigo do Código Civil que fala sobre capacidade civil. Certo? E eu não me recordo se tem um artigo do próprio CPC que fala sobre a incapacidade, certo? Mas vou olhar, tá bom? Ah, gente, outra coisa, tem que colocar aqui também o que está previsto no 337, tá? Artigo 337, qual é o inciso que fala sobre a incorreção do valor da causa? O 3, né? Inciso 3. Então eu coloco aqui também, tá? Pra você não alegar sem base nenhuma, tem que ter uma base, claro. Of course. Bora. Fundamentação. Qual é a fundamentação da incapacidade? Mesma coisa, 337. E o inciso é o 9, eu acho. 9. É 9 esse aqui? Sempre fui péssimo em algarismo romano, mas eu acho que é 9. Inciso 9. Pronto. Tá? Esse aqui é o nosso esqueletinho da preliminares. Tá dando pra entender? Eu tô falando rápido, vocês estão entendendo? Vocês estão calados, vocês estão anotando, né? Fala aí, fala aí. Amanda, artigo 3 do CPC. É o da incapacidade, né? Beleza. Vou botar. Vocês estão entendendo? Me digam aí. Quero saber se vocês estão entendendo. Tem dúvida? Guilherme, Vitória, Luca, Eduarda disse que sim. André Luiz acabou de entrar. Alguém tá com dúvida? Tá tudo ok? Tá dando pra entender? Eu tô falando rápido? Vocês querem voltar? Tá de boa? Só queria entender melhor o valor da causa. Pronto. Show. Bora. Pode começar pelos fatos. Só que, o que acontece? Já vou falar sobre o valor da causa, tá, Juliane? Só responder aqui o Thiago. O que acontece? A questão, ela nos dá informações pra gente atacar as preliminares, certo? Então, a gente tem que atacar essas preliminares. No caso, tu diz assim, só de alterar a ordem? É isso, Thiago? Só de eu começar pelos fatos e depois trazer as preliminares? Ah, pode. A professora, inclusive, ela disse pra mim, né, que poderia fazer isso, certo? Mas, porque assim, como eu aprendi esse modelo aqui, foi o modelo que trouxeram pra mim no meu processo civil, aí eu trago pra vocês também. Aí, como o nome é palavra preliminares, eu entendo que vem antes dos fatos do direito, tá bom? Mas você pode sim colocar um tópico depois, por exemplo, do direito de preliminares, não tem problema nenhum, certo?
O importante no passo a passo é que tenha, beleza? É que tenha esses tópicos, é que tenha essas alegações sobre a incorreção do valor da causa e sobre a incapacidade da parte autora, tá bom? Porque a gente tem que trazer, chamar atenção para esses erros no procedimento. Agora sobre o valor da causa, Juliane. O que aconteceu aqui? Vamos voltar aqui no caso pra gente ver. Tá carregando. Vamos pra esse aqui que é melhor. Ó, a Georgia, ela entrou com a ação, né, de indenização por danos morais. Aí, o que acontece? Ela pediu, tá insistindo em uma indenização no valor de 80 mil reais. Guarda esse número, 80 mil reais. Mas, lá no final da petição inicial dela, ela colocou assim: a causa cujo valor foi atribuído de 100 mil reais. Ou seja, o valor da causa, quando você coloca lá, dá-se à causa o valor de 100 mil reais, né? Lembra que quando a gente fez a petição inicial tinha essa parte? Dá-se à causa o valor de... A gente colocava o valor da causa. Nesse caso aqui, por ser uma ação de indenização, ou seja, é uma ação indenizatória, o nosso CPC, que eu estou compartilhando agora para vocês, o nosso CPC, ele fala assim: o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, que é o nosso caso, né, o valor pretendido. Ou seja, eu estou reconhecendo que na petição inicial da Georgia tem um erro, e esse erro procedimental é em relação ao valor da causa. Por quê? Porque se na ação indenizatória eu estou pedindo 80 mil reais, por que lá no meu valor da causa, lá no final, eu vou dar o valor de 100 mil reais? Ou seja, eu aumentei 20 mil reais nesse meio tempo, entendeu? Eu pedi a indenização de 80 mil e lá embaixo eu coloquei que é 100 mil reais, o valor da causa é 100 mil reais, sendo que está limitada a minha indenização. O Código de Processo Civil, ele fala que na ação indenizatória, o valor da causa será o valor pretendido da indenização, mesmo que seja de danos morais. Deu pra entender? Show. É só em relação a isso, que não seria 100, mas sim 80 mil, tá bom? Inclusive, lá nos pedidos, quando a gente for fazer, a gente vai pedir que sejam, né, aceitas, alguma coisa assim, que sejam aceitas as preliminares, né? Porque tem que ter a correção desse valor da causa. Caso não haja essa correção, é possível que a petição inicial seja indeferida e aí acaba o processo, né? Dos fatos, show, dos fatos, o que seriam esses fatos? Eu gosto de colocar, é legal colocar fatos, mas também, gente, eu vou dar síntese fática. Utilizava muito isso aqui no meu estágio, achava chique. Aí o que acontece aqui? Vocês vão praticamente copiar e colar a historinha, entendeu? Vai dizer, olha, a Georgia tirou foto com a menina lá, com a André e tal. Coisa básica. Nem vou colocar aqui, porque os fatos é os fatos, é vocês narrarem os fatos. Não vão inventar de ficar trocando palavras pra vocês perderem tempo. Foquem. O importante do passo a passo, né, além dos fatos, você tem que colocar os fatos, beleza. Mas não invente de trocar a palavra, não. Pega o que já tá no caso, entendeu? Pega o que já tá no caso, bota lá as palavras que já utilizou no caso, no casozinho que vem impresso pra vocês, né? Aí aqui vai ser o que? Do direito. Aí no direito, a gente tem que observar o que foi que a menina que queria alegar, né? A Andrea, as alegações da ré. Ela fala que a divulgação da fotografia não teve intuito de prejudicar a imagem da autora, principalmente porque tinha a ideia única de mostrar a própria imagem em sua rede social, desconhecendo inclusive que a amiga seria vegana. Gente, uma coisa importante falar, ó. Aqui nos fatos, ó. Só um minuto. Nos fatos, é assim, que fica assim. Perdão, tá? Tava tentando lembrar. É da síntese inicial. Aqui, vocês vão dizer o que foi que a Georgia falou na petição dela, né? E já vai alegar o que vocês estão falando. Por quê? Beleza que eu vou ter um tópico só pro direito, ou seja, eu vou dar
poderia ter mandado corrigir o valor da causa e solicitado um assistente representado em virtude da incapacidade civil da autora, porque ele aceitou essa petição. O juiz poderia ter mandado. Pois é, o que acontece? Passou despercebido pelo juiz, né? Juíza, no caso. Passou despercebido. Por isso que você vai alegar na contestação da Andrea, certo? Mas ele poderia, desde já, ter pedido pra corrigir isso aí, certo? Porque é até um inciso lá, perto do 319, que fala que ele pode, sim, devolver para que seja corrigido. Seria a correção, né? A correção da inicial, tá bom? Mas como passou despercebido, aí quem alega é a gente, certo? Show de bola. Bora. No caso da incapacidade, solicitado um assistente, eu acredito que, no caso, ele iria fazer isso depois que fosse alegado, tá? Mas de ofício, assim que ele pegasse a petição inicial, ele já ir lá, calcular a idade da menina e ver que ela é menor de 15 e incapaz, nunca vi falar, tá bom? Bora, continuar. Da síntese inicial, sim. A GO já alegou uma coisa, eu vou rebater isso aqui, certo? Então, se eu vou falar lá que ela alegou que a imagem faz parte de personalidade, não sei o que, aí eu já vou dizendo, a divulgação da fotografia não teve o intuito de prejudicar a imagem da autora, principalmente porque tinha a ideia única de mostrar a própria imagem em sua rede social. Porque, gente, vamos recapitular o que aconteceu. Elas estavam na mesma churrascaria, aí a Andrea tirou uma foto com ela, entendeu? Tirou uma foto, ou seja, a Andrea estava na foto também. E ela postou essa foto no seu próprio Instagram, ou seja, a Andrea postou foto no Instagram dela mesma, entendeu? Foto dela com a amiga dela e postou. Então, não é que ela estivesse tirando foto só da menina comendo a carne na churrascaria. Ela tirou foto dela mesma com a amiga. E ela não tinha intenção nenhuma de prejudicar a outra. E vocês vão ter que falar isso, certo? Tanto aqui na síntese da inicial, já rebater os fatos alegados pela autora, certo? Fatos com fatos, rebate fatos com fatos. Não vamos preocupar com fundamentação ainda, certo? Aí vamos pro direito. Direito, o que vocês iriam alegar aqui? O que vocês pensam? O que colocaríamos no direito? Hein? Alguém teve ideias? Que foi um mero aborrecimento. Eu concordo que não cabe indenização. Show de bola. Show de bola. Gostei da ideia, Larissa. Mais alguém? Mais alguém? Todos concordam com a Larissa? Concordam com a relatora? Amanda, tá ouvindo? A Rose está falando? Certo, tô. E nesse caso ela não poderia simplesmente, tipo assim, alegar que, tipo assim, a privacidade dela, ela colocou foto com a amiga e que, tipo assim, a intenção, eu sei que não mero aborrecimento cabe tudo isso, mas que ela não tinha, por exemplo, ela tinha direito de postar a intimidade dela. A outra, por um acaso, estava lá, mas a intenção, o foco não era a outra. Sim, com certeza. É E, algo e no caso, por exemplo, a outra que mente dizendo que é vegana e vai para uma churrascaria, não caberia até um sabão, não, dela deixar de ser mentirosa e hipócrita, querendo passar uma coisa que não é? Porque aí o problema é, né, sexual da outra. Quem mandou ela ir dizer uma coisa e ir para churrascaria encher o bucho? Aí já... Vamos acalmar os ânimos. O que acontece? Calma. Isso tudo pode ser alegado, certo? Mas, em relação... vocês podem utilizar isso, trazer isso tanto na síntese inicial, quanto no direito, se conseguirem, por exemplo, ver algo na doutrina sobre isso. Humberto Teodoro Júnior fala que a indenização deve ser fundada
em um verdadeiro risco ao direito de outro, entendeu? Assim como o próprio Código Civil, ele fala, lá, eu vou compartilhar aqui, essa tela agora é Código Civil, tá? Lá no 907, ele que prevê a responsabilidade civil, que prevê o dever de indenizar, ele fala assim, aquele que, por ato ilícito, causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. Entendeu? Então, o que é que vocês vão atacar nesse caso? Se o código está dizendo que é... E não houve ato ilícito, né? Oi? Ato ilícito, portanto, não há o dever de reparar. Exatamente, que não houve ato ilícito, certo? Porque o ato ilícito dela foi o quê? Ter postado uma foto no seu próprio Instagram? É aqui que a gente começa a pensar como advogado, de verdade, entendeu? É aqui que a gente sai das entrelinhas, de uma coisa mais congelada, mais limitada, e a gente começa a pensar de fato, o que eu posso utilizar do próprio senso comum, do senso de sociedade, para eu entender que a minha cliente realmente não tem culpa de porra nenhuma, entendeu? Ela estava utilizando a rede social dela e não teve ato ilícito em relação a isso, tanto que também não teve dano, certo? Ah, manda ver como é que eu vou fundamentar isso aqui com o 927, certo? O 927, inclusive também o seu parágrafo único. Por quê? É no sentido de vocês desconstituírem, vocês destruírem, na verdade, a ideia do dano, a ideia que a Geórgia está trazendo acerca do dano que ela, né, sofreu. Vocês vão dizer, olha, não existe dano, não houve dano a essa pessoa, porque o Código Civil diz que fica obrigada a indenizar aquele que por ato ilícito causar dano ao trem. Contudo, no caso em comento, não houve de fato caracterização de dano real, certo? Vocês têm que trazer esses fatos, tá bom? Então, como vamos embasar? Vou colocar aqui. A diquinha é falar sobre descaracterizar, na verdade, descaracterizar o dano, certo? Utilizando como fundamentação jurídica, né? O artigo 927 do CC e parágrafo único, certo? E caso, né, vocês podem alegar tudo, só que dentro do ponto do direito, a gente precisa alegar e fundamentar. Então, se, por exemplo, peguei uma doutrina lá e vi que o Humberto Teodoro Júnior está falando de tal coisa, olha, coloca também. Doutrina a gente pode utilizar quando está falando de direito dentro de uma petição, dentro de uma contestação, petição inicial, entendeu? Sugestão, vou colocar como sugestão. Mas o 927 já é uma fundamentação ok, certo? Quem se deter somente a 927, tá de boa, tá suave, conseguiu fundamentar o seu direito, certo? Mais sugestão, olhem nas doutrinas que vocês já costumam ler, se tem algo falando sobre isso, entendeu? Sobre essa situação em específico. Beleza? Eu vou botar aqui procurar em doutrinas. Uma coisa que pode ser utilizada também, jurisprudência. Mas, claro, eu acho difícil utilizar jurisprudência no passo a passo porque a gente não tem acesso à pesquisa. É só você e Deus ali e o vade-mecum. Então, você tem que se ater ao que ao que já tem no meu VAD, ao que eu já sei. No caso, o Código Civil seria perfeito. Tá bom? Então, foquem nessa parte de descaracterizar o dano, falando que, né, não houve esse dano ao ponto de ter a obrigação de reparar, porque a Andrea não cometeu ato ilícito. Vou colocar aqui também. E o dano relevante, que seria o dano relevante? Aquela parte lá no final que ela fala sobre a autora ter apenas 200 seguidores, lembra? Não houve. Isso tudo pode ser alegado aqui, tá bom? Isso tudo vai servir para descaracterizar o dano, na verdade. Sobre os 200 seguidores. Tudo aqui para vocês já escreverem.
beleza? Deu pra entender a parte do direito, deu pra entender o que vocês têm que fazer, como vocês devem fundamentar. Hablem. Fala aí. Sim. Show. Rose, deu pra entender? Pamela, thank you por responder. Show. Vamos Deu, Amanda. Vamos continuar. Agora vamos para onde? Você que é top, Pamela. Você que é top. Agora vamos para onde? Vamos para os pedidos. Certo? Se a gente... Vamos entender nosso caminho aqui. A gente já qualificou, a gente já endereçou, né? Endereçamos, qualificamos, alegamos preliminares, alegamos síntese da inicial e rebatemos a síntese da inicial, certo? Muito importante rebater os fatos. Fundamentamos juridicamente por que essa mulher está sendo louca. Então vamos colocar isso, né? E agora vamos pedir. Porque se eu tenho um pedido na minha petição inicial, eu também tenho um pedido aqui. Beleza? Aí vamos lá. Diante do exposto, requer. Vamos requerer o quê? Me digam aí, o que vocês pediriam? O que vocês pediriam ao juiz? Ai, gente, eu tava compartilhando a outra tela, né? Foi mal. Ó, ficou assim, tá? Agora abrimos o tópico dos pedidos. O que vocês pediriam? Acolhimento da... Era essa palavra que eu tava querendo, Guilherme. Era essa, eu estava falando acatar, aceitar. Às vezes as coisas fogem da minha cabeça, mas é acolhimento. Acolhimento das preliminares arguidas. Palavra bonita, né? Arguidas. Interessante. Acolhimento das preliminares. Vou colocar arguidas, tá? Mas é o mesmo que, por exemplo, supramencionada. Vamos lá, outro pedido. Arriba. Outro pedido aí. O que mais que a gente pediria? Improcedência do pedido da parte autora. Aí uma coisa interessante. De falar. Como a parte autora ela deve ter pedido mais de uma coisa, a gente tem que falar o quê? Total improcedência dos pedidos da parte autora, tá? Então vamos colocar aqui total, só para ressaltar, né? Claro que a gente está pedindo que seja tudo indeferido para ela, mas vamos ressaltar: total improcedência dos pedidos da parte autora. Aí o Thiago falou condenação da autora ao pagamento das custas. Deixa eu ver como é. É aqui, ó. A gente vai colocar assim, essa parte. Condenar a parte contrária ao pagamento de custas processuais e, além disso, lembra que lá na petição inicial a gente pede também os honorários? Aqui a gente também pede, tá? Na contestação a gente também pede. Então a gente vai pedir a condenação dela no pagamento das custas e honorários advocatícios, que no caso seriam aqueles honorários de sucumbência que a gente já falou, né? No caso, estes seriam fixados em 20%. Tá bom? Show de bola. Quem mais falou aqui? Isso, honorário de sucumbência. Quem mais falou aqui? A extinção do processo. Vamos ver. Deixa eu ver minha cola. Gente, tá faltando uma coisa muito importante que vocês não estão lembrando. Uma coisa assim, muito importante. Já teve audiência de conciliação. Já teve. Viu? Não teve sucesso, inclusive. Tentaram... Não é pedido de reconvenção. Não estamos fazendo reconvenção, tá? Estamos fazendo contestação. Produção de provas, nulidades pela incapacidade. Essa nulidade já está inserida no acolhimento das preliminares. Porque como a gente fez o requerimento de duas preliminares, alegou duas preliminares,
aulinha, mas é um ponto interessante. Poderíamos pedir agendamento, designação, vou colocar designação de audiência de instrução. Show? Para produção de provas. Vou botar assim, fica melhor. O que acontece? Vocês estão esquecendo de uma coisa muito importante. O que é essa coisa? Intimar, gente. Intimar. Se eu estou fazendo uma manifestação dentro do processo através de uma petição, no caso a contestação não deixa de ser uma petição, eu tenho que pedir a intimação da parte contrária para se manifestar. Mesmo que isso já seja, assim, o óbvio, né? Mas tenho que pedir. Certo? Então, tenho que colocar aqui. Intimação da parte contrária para que se manifeste no prazo legal. No caso, o que seria essa manifestação dela? A réplica, né? Ó, petição inicial, contestação, réplica. Show? Show. Fechamos aqui os nossos pedidos. Beleza? Depois eu vou só organizar aqui a ordem, mas é isso aqui, ó. A gente pediu o que pro juiz? A gente pediu que ele acolhesse as nossas preliminares, as preliminares que a gente alegou, que são em relação às questões procedimentais. A gente pediu a total improcedência dos pedidos da parte autora. Total improcedência, eu estou pensando em colocar a total improcedência da petição inicial da parte autora. Eu vou colocar aqui como alternativa, tá? Da petição inicial. Deixa eu colocar o comentário aqui para vocês não se confundirem. Alternativa. Poderia colocar total improcedência dos pedidos e poderia colocar também total improcedência da petição inicial. Certo? Condenar a parte contrária ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios é muito importante. Nina já saiu, né? Mas mande mensagem lá no Zap se não tiver ouvindo. Bora lá. Condenar a parte contrária ao pagamento de custos processuais e honorários. Designação de audiência de instrução para a produção de provas, importante, tá? Intimação da parte contrária para que se manifeste no prazo legal. Caso, lembrando que caso tivesse envolvendo, por exemplo, se fosse uma ação de reconhecimento de paternidade, que envolve criança, que envolve os princípios mais assim constitucionais e tal, o MP poderia estar dentro dessa relação processual e a gente teria que pedir a intimação do MP para que se manifeste também, certo? Só, né? Caso precise. Alguns tipos de causa, o MP tem que estar ali para meio que mediar aquilo ali, entendeu? Muitas vezes não é necessário, mas a minha professora de processo civil viveu falando que é melhor você pecar pelo excesso do que esquecer de pedir a intimação do MP, porque a intimação do MP é importante. Não vou colocar aqui porque realmente aqui não há necessidade nenhuma, certo? Mas fica aí a dica pra vocês, quem estiver assistindo, quem estiver me assistindo agora, já vai saber o que tem que fazer. Finalizamos. Aí a gente vem aqui termos em que pede e espera deferimento. Belíssimo isso aqui. Eu acho muito bonito. Ah, Amanda, tem valor da causa na contestação? Tem valor da causa na contestação, gente? Tem? Digo aí se tem valor da causa na contestação. Show, manda no Zap também, viu? Pra não esquecer. Não tem valor da causa na contestação, tá? Só na petição inicial. Então, Fortaleza? Que Fortaleza, mulher? Rio de Janeiro? Você está no Rio? As mulheres são do Rio, a André é do Rio. O que você está botando em Fortaleza? Rio
falou pedagógica para aprender a não mentir. Que ódio. Setembro, né? Setembro. Aconteceu quando? Dia 2 de setembro. Se aconteceu dia 2 de setembro, a gente começa a contar prazo no processo civil. Não tem como pedir um amigo escuro nesse caso, não se encaixa, viu? Mas seria uma boa, que a bichinha tem distopia. Ei, vamos. Se aconteceu no dia 2 de setembro, eu começo a contar a partir do próximo dia útil. No processo civil, a gente conta a partir do próximo dia útil. E vamos pular feriados e vamos pular também finais de semana, certo? No processo penal, não sei se vocês lembram, mas é corrido. No processo civil são dias úteis, certo? Pulando feriados e final de semana. Aí bora lá. Se aconteceu dia 2 de setembro, eu acho que a minha agenda não mostra feriado. Tá mostrando feriado. Mas vamos lá, a gente sabe quais os feriados. Aconteceu dia 2 de setembro, certo? Eu tenho 15 dias para apresentar. Aí vamos contar. Dia terça-feira, 1, quarta, 2, 3, aqui quinta, né? 3. Aí 4, pula pra segunda de novo. 5, 6, 7. Tá com o microfone aberto. Lucas, teu microfone tá aberto, cuidado. Fechei, pronto. Bora continuar. Eu parei aonde? Vou contar de novo. Terça, 1, quarta, 2. Aí vem aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não conto sábado. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia 23. Tivemos feriado nesse meio tempo? Tivemos, mas caiu no sábado, dia 7 de setembro. Caiu no sábado, então não nos interessa, tá certo? Só para recapitular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O último dia do prazo é o quê? Dia 23 de setembro. Então, eu vou colocar como na minha petição, na minha contestação, 23 de setembro de 2024. Importante que eu acredito que isso aqui vai pontuar. Esse prazo vai pontuar. Você tem que colocar dentro do prazo. Se você colocar na sua contestação, que você fez essa contestação aqui, no dia 11 do 11, que vai ser o dia da segunda-feira que vocês estão fazendo, vocês vão perder ponto, certo? Porque ele não colocou essa data da audiência de conciliação à toa. Não foi à toa. Utilizem esse prazo, certo? 23 de setembro de 2024. Tem que saber contar prazo, sim. Certo? Desce aqui a assinatura do advogado ou da advogada, né? Número OAB seccional. Show de bola? E terminamos. Olha que beleza. Que beleza. Deu pra entender? Deu pra entender? Bora. Deu pra entender o que vocês têm que fazer, né? Show de bola. Mais ou menos. Eita, pô. Qualquer dúvida, gente, manda zap. Amanda, deixa eu só te fazer uma pergunta. Dentro desse prazo, qualquer data entre esses 15 dias eu posso colocar também? Ou não, tenho que cravar nos 15? Eu não colocaria. Certo. Coloca o último dia. Vamos, né? Isso é legal. Não saiam ainda, vou mandar frequência, gente. Vocês querem ir embora sem frequência? Vocês gostam tanto de mim que vocês me assistiram por 1 hora e 16 minutos e ainda não querem levar frequência? Vai liberar esse arquivo? Vou liberar o arquivo. Ponto extra o quê, rapaz? Vai. Respondam, por favor, respondam. Mas deu pra entender, né? Qualquer coisa, gente, manda mensagem, tá? Vou já liberar esse arquivo lá no nosso drive. Assiste de novo pra ver se, né? Qualquer coisa, manda mensagem, tô lá. Se quiserem mandar, peça pra eu ver, se vocês fizeram um rascunho, né? Se quiserem mandar pra eu ver, eu olho direitinho, não tem problema nenhum, tá bom? Muito obrigada pela presença de